Olá pessoal, Shalom. Aqui é o Pastor Rui Nascimento e neste vídeo estarei dando sequência ao estudo da Carta de Gálatas. Este será o vídeo de número 4. Nós vamos iniciar no capítulo 4, versículo 21. Então, nós vimos que Paulo está tratando de um assunto basicamente concentrado na justificação pela lei, daqueles que querem se justificar pela lei e que induziam os homens da igreja, das igrejas da Galácia, a serem circuncidados. E obviamente quem fazia isso eram judeus das lideranças, das várias lideranças que vinham dos tais grupos, das tais seitas religiosas, que consideravam que era necessário manter os rituais da lei para ser justificado, o que é completamente diferente de ser salvo. Então, eles diziam que mesmo que as pessoas confessassem o Senhor Yeshua, mas os homens, no caso, mas se não se circuncidassem, os gentios, ou aqueles que eram ovelhas perdidas da casa de Israel e que não eram circuncidados, eles diziam que se não se circuncidassem não poderiam ser justificados, não poderiam ser perdoados dos seus pecados. Essa é a base desta carta. E agora nós vamos discorrer disso com as afirmações de Paulo a partir do versículo 21. Ele diz: Dizei-me vós que quereis estar debaixo da lei. Não ouvis vós a lei? Você não conhece a lei, você não lê, você não está ouvindo, porque a lei tem quem a pregue, Moisés tem quem o pregue todos os sábados nas sinagogas. Então vós não ouvis a lei, porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a natureza da carne, mas a que era da livre nasceu por promessa. O que é que se entende? Entende-se nisso uma alegoria, como se Deus quisesse estar falando para nós que o que se entende por alegoria, pois essas mulheres são as 2 alianças. Uma aliança é a do Monte Sinai, gerando filhos para a escravidão, que é Agar. Ora, essa Agar é Sinai, um monte da Arábia que corresponde à Jerusalém atual, porque é escrava com seus filhos. Então, mas a Jerusalém que é da de cima é livre, a qual é mãe de todos nós, pois está escrito: alegra-te, estéril, que não deste à luz, esforça-te e clama tu que não estás de parto, porque os filhos da abandonada são mais do que aqueles da que teve marido. Ora, vós, irmãos, sois filhos da promessa, com Isaque. Mas, como então aquele que nasceu segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora é. Paulo está dizendo, olha, o povo judeu é o escravo, é o povo que nasceu dessa aliança do Sinai. Tem sido escravo de Deus. E os outros que chegaram agora pela fé são os filhos da promessa, são os filhos de cima. E como lá o filho da escrava perseguia o filho da livre, isto é, Ismael perseguia Isaque, agora também os judeus do judaísmo, do Monte Sinai, os da lei, estão perseguindo os da fé. É isso que Paulo está falando. Os judeus da lei estão perseguindo os da fé. O que não significa dizer que os da fé andam fora da lei. O que não significa dizer que a lei foi abolida. O que Paulo está falando é que aqueles judeus que ainda estavam mergulhados dentro da lei confundiam as coisas. E ele vai mostrar isso aqui. Ele não está dizendo que agora não precisava de lei. Ele está dizendo outra coisa. E nós vamos ver isso. E ele diz, no capítulo 5,
Não, então... no versículo 30. Mas o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e o seu filho, pois de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Bom, e agora ele vai explicar o que é que ele está falando. O Messias nos libertou para que sejamos de facto livres. Livres do quê? Da lei? Obviamente que não. Livres do pecado. Livres da maldição da lei. Estai, pois, firmes, e não vos volteis a colocar debaixo do jugo da escravidão. Bom, não vos volteis a colocar debaixo do jugo da escravidão. Aqui é importante ressaltar o seguinte. Para quem Paulo está falando? Para gentios ou para judeus que se converteram? Qual é a sua opinião? Se Paulo está falando da lei de Deus, quando ele diz não vos volteis a colocar debaixo do jugo da escravidão, ele está falando para os judeus, porque os judeus eram os únicos que já estiveram, se é que Paulo está falando que a lei é escravidão e jugo, então ele está falando para judeus, porque voltar a se colocar é alguém que já esteve lá, não pode ser para gentios. Mas isso contraria essa carta de Gálatas e contraria tudo o que é falado por aí, que os Gálatas era tudo gentios. Ora, se é tudo gentios, para eles voltarem a se colocar debaixo do jugo da escravidão, não seria a lei de Deus, porque eles nunca a tiveram. Então seria o quê? Que jugo de escravidão seria esse? Seria, porventura, a maldição do pecado? O que Paulo estava falando? Aqui eu não vou te responder. Você precisa de analisar. E precisa de chegar à sua conclusão, que é óbvia. Mas então ele continua e diz: escutai, eu, Paulo, estou lendo o capítulo 5, versículo 2 da carta de Gálatas. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, o Messias de nada vos aproveitará. Não. Pesado, hein? E aí ele continua. De novo testifico a todo o homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis do Messias, vós, e aqui está a chave de tudo, os que vos justificais na lei. Da graça caístes, mas nós, pela fé, aguardamos mediante o Espírito a justiça pela qual esperamos. Pois em Cristo, ou seja, no Messias, Yeshua, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum. O que importa é a fé que opera pelo amor. Interessante. Muito interessante que Paulo diz, então, que aqueles que se justificam pela lei caíram da graça. É óbvio. É aquilo que eu sempre tenho afirmado e que muita gente tem deturpado. Muita gente não entende, não quer entender prepositadamente que justificação é uma coisa e salvação é outra. Eu não me canso de explicar isso porque isso é muito confuso nas mentes evangélicas. Porque você, evangélico, nunca ouviu um estudo desses, te garanto. Você nunca ouviu isto que eu estou te falando. E até pode te soar estranho. Mas se você é uma ovelha perdida da casa de Israel, para você faz sentido. O que está sendo falado aqui por Paulo, ele não está recusando a lei, ele não está falando contra a lei, ele não está falando contra os mandamentos, ele não está recusando os mandamentos, ele não está dizendo que não precisa mais de guardar os mandamentos. Não é nada disso que os evangélicos têm distorcido e deturpado essa carta para falar isso. E eles até dizem, viu, agora nós somos os filhos, porque nós somos da promessa. Nós quem?
Aqueles que creem, não importa se é judeu ou gentio. É por isso que ele está dizendo aqui, circuncisão ou incircuncisão, nada importa, nada vale no Messias Yeshua. O que importa é andar pela fé. Aí muitos vão dizer assim, viu? Então Paulo está falando que é fé, não é lei, não é mandamentos. Oh, meu querido, deixa eu falar uma coisa para você. Se você fala isso comigo, você não entendeu nada da Bíblia. Sabe por quê? Porque lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo 19, Paulo diz assim, porque a circuncisão e a incircuncisão nada são. O que importa mesmo é guardar os mandamentos de Deus. Você já leu alguma vez isso? Eu quero te garantir que nenhum pastor nunca pregou isso para você. Sabe por quê? Porque isso contraria tudo o que eles falam. Ora, Paulo não pode estar aqui nesta carta contrariando o que ele escreveu em outra carta para os Coríntios. É impossível que Paulo, ou então Paulo era um idiota. Era um bobão. Que um dia ele andava falando segundo o dia, né? Segundo a lua. Tinha dias onde a lua mandava ele falar uma coisa e tinha dias onde a lua mandava ele falar outra. E isso não é assim. Isso não é verdade. É importante você saber que o que Paulo está falando é em relação à circuncisão, ao justificar-se pelas obras da lei. E isso nunca seria possível. Os cachorros acordaram. Isso é o que faz querer gravar na roça, né? Mas está bom. Então, irmãos, o que eu digo para vocês é o seguinte. O que Paulo está escrevendo aqui não é nada a ver com a lei ou contra a lei. O que Paulo está escrevendo aqui é a justificação. Você só será livre da maldição da lei não se crer no Messias, mas precisa de se circuncidar. Esse é o grande erro que estava sendo implantado lá. Como hoje tem muita gente também que fala um monte de bobagem. Mas a única condição para ser livre, liberto da lei, do jugo da lei. Qual é o jugo da lei? O jugo da lei é o juízo que ela traz sobre a minha vida quando eu peco. E como eu e você pecamos, eu digo passado, então estamos debaixo do jugo da lei. E por isso é que Paulo diz, se você diz que tem que se circuncidar para ser justificado, então você tem que cumprir a lei toda. E ele diz, ninguém conseguiu fazer isso, só o Messias Yeshua. Só o Messias Yeshua. E aí você e eu e muitos perguntaríamos, então, mas qual foi a razão de ser da lei? A lei veio para nos mostrar o pecado. A lei veio para nos mostrar que nós éramos pecadores e não tinha condição para nós. Que se não fosse o Messias Yeshua, ou melhor, se não fosse a lei, Deus já tinha destruído a humanidade como ele fez com Noé. Mas a lei nos dava uma esperança, porque a lei apontava para o Messias Jesus. Essa é a nossa esperança. A lei nos mostrava o alvo. A lei nos mostrava alguém que ia cumpri-la. E, portanto, testificar que Deus é verdadeiro quando Ele disse aqueles que fizerem essas coisas, por elas viverão. Mas como ninguém as fazia, ninguém podia viver eternamente. Então Paulo diz, vós os que quereis vos justificar pela lei, que é isto do Messias, que é isto da graça. Porque não há mais graça. Se eu já tenho a lei, se a lei já foi dada pelo Senhor, eu já tenho a lei e ando debaixo da lei, para que é que eu preciso da graça? Então, Paulo diz, o Messias morreu em vão? Não, de jeito nenhum. Por quê? Porque eu, na lei, não conseguia alcançar a graça, porque eu tropecei na lei. Você tropeçou na lei, todos tropeçámos na lei. E agora estavam dizendo que era necessário circuncidar-se para serem perdoados os pecados. É como se dissesse, é necessário levar lá um bode, um boi, um cabrito no altar, matá-lo para serem perdoados os pecados. E não era. Os pecados eram cobertos, mas não retirados. O Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo, não o encobriu, como Davi
fala: bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa pecado, a quem os pecados são encobertos. Mas os nossos pecados agora no Messias Yeshua não são mais encobertos, eles são arrancados. A natureza pecaminosa, não é natureza pecaminosa, os espíritos, o espírito que me fazia, a velha natureza que me fazia pecar, foi arrancada e foi colocada em mim, sabe o quê? A natureza do Messias Yeshua. Você pode dizer isso? Que a natureza do Senhor Yeshua foi colocada em você. Você lembra no vídeo anterior o que é que Paulo fala? Paulo fala: eu vivo para Deus. Não mais eu, mas o Messias que vive em mim. E eu agora o que eu faço? Faço na fé do Messias. Não com fé no Messias, mas na fé dele. Você é capaz de dizer isso? Se você é capaz de dizer isso e de o fazer, bem-aventurado você é. Então Paulo, dizendo aqui que não é pela lei que somos justificados. Você já viu lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo 19, o que é que Paulo diz? Veja, Paulo aqui fala da circuncisão, ele fala 2 vezes, ele repete isso depois, e ele diz que no Messias Yeshua, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor nenhum. Mas o que é importante é a fé, que opera pelo amor. Amém, aleluia. Viu? Eu tenho muita fé. Tudo bem. Mas lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo 19, Paulo fala exatamente a mesma coisa da circuncisão e da incircuncisão, mas com um fim, com um final da frase completamente diferente. Ele diz assim: a circuncisão nada é, e a incircuncisão nada é. Mas o que é tudo é a prática dos mandamentos de Deus. Isto aqui você nunca tinha lido. Ou melhor, se você leu, nem prestou atenção. Porque não lhe interessa. Porquê que não lhe interessa? Porque na igreja que você frequenta dizem que agora a lei foi abolida e você não precisa de guardar os mandamentos. Certo? Ou errado? Eu sei que eu estou certo. Eu sei disso. Não por presunção e soberba, mas por conhecer o que é que se fala lá. Veja o que é que Deus fala em Deuteronômio, no capítulo 4 e no versículo 13. Deus falando com Moisés: o Senhor vos falou do meio do fogo, no versículo 12. Vós ouvistes as palavras, mas além da voz não viste figura nenhuma. Ele vos anunciou a sua aliança, que ele vos prescreveu, os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Está certo? Deus te prescreveu a aliança dele. Aí você diz assim: mas essa era a antiga aliança. Esse é o Monte Sinai. Isso mesmo. Mas isso não é para mim. Eu sei. Eu sei que isso não é para você. Para você é a nova aliança, certo? Certo. Muito bem. Então vamos ver onde é que ela está. Ela também está aqui, em Jeremias 31. E a nova aliança é anunciada pelo profeta aqui. Ele diz assim: vêm dias, diz o Senhor, não o pastor Rui, em que eu farei uma nova aliança. Com quem? Com os gentios? Vamos ver. Com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com os seus pais, lá no Monte Sinai, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança. Apesar de eu os haver acolhido, diz o Senhor, mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, eu colocarei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Mas isso é para Israel, eu sei. Eu sei que é para Israel. Aliás, não havia promessa nenhuma para os gentios, a não ser que os gentios se alegrariam com Israel. As nações se alegrariam com Israel. Essa é a promessa para os gentios. E aí, Paulo nos relata isso no capítulo 11 de Romanos, e ele diz: se alguns dos ramos foram quebrados e tu, sendo do zambujeiro, foste enxertado no lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, então, querido, sabe o quê? Você foi enxertado em Israel. E você foi enxertado nessa nova aliança. Então, não se ensoberbeça. Porque se você se ensoberbecer, você também pode cair. Para que aqueles que foram cortados voltem a ser reenxertados, porque poderoso é Deus para o fazer. Isso é o que Paulo fala em Romanos 11, que você nunca ouviu, porque nunca nenhum pastor pregou isso na tua igreja. Sabe porquê?
Porque expressamente eles não falam disso. Nunca pregou 1 Coríntios 7:19, nunca você ouviu na sua vida. Romanos 11, você nunca ouviu pregar que você faz parte de Israel. Que você, parte de Israel, não. Você já ouviu dizer que você agora é o Israel de Deus. Isso é mentira, não está na Bíblia em lugar nenhum. Mas é invenção. São fábulas evangélicas. Como tem as fábulas judaicas, também tem as fábulas evangélicas. Então veja que quando Paulo está falando que a circuncisão não tem valor e a incircuncisão também não, que a fé que opera pelo amor é que tem valor, lá em Coríntios ele diz que o que tem valor é guardar os mandamentos de Deus. E aí ficamos em quê? Um anula o outro? Não, os dois se complementam. Porque aquele que tem fé e anda no amor guarda os mandamentos de Deus. Por quê? Porque como é que você vai guardar o primeiro mandamento? Qual é o primeiro mandamento? Talvez você nem saiba. Talvez você vai dizer, amar a Deus acima de todas as coisas. Sim, isso foi o que o Senhor Yeshua falou. Amar a Deus acima de todas as coisas. Mas esse não é o primeiro mandamento. O primeiro mandamento é, eu sou o Senhor teu Deus, não terás diante de mim outros deuses. Certo? Mas o Senhor Yeshua então trocou isso? Não. O Senhor Yeshua falou o que estava na Torá, Deuteronômio 6:4. Amarás ao Senhor teu Deus de todas as tuas forças, com todo o teu entendimento e todo o teu coração. Terás um único Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é único. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, todas as tuas forças, todo o teu coração. Esse é o primeiro mandamento. Mas que está em Deuteronômio 6:4 e não está nos 10, que eu li agora para você, em Deuteronômio 4:10. 4:13. Não está. Não é um dos 10. Assim como o segundo mandamento, amar ao próximo como a si mesmo, também não é um dos 10. Está lá em Levítico 17:18. Então veja que o Senhor Yeshua então Jesus trocou, não trocou, ele resumiu os mandamentos de Deus e os mandamentos dos homens. Os mandamentos do homem para com Deus são os primeiros 4 dos 10. E os mandamentos do homem para com o homem são os últimos 6 dos 10. Então Jesus fez um grupo, o grupo dos mandamentos para com Deus. Se eu amo a Deus, se você ama a Deus, você não tem outros deuses diante dele, não adora imagens de escultura, não blasfema do nome de Deus, não invoca o nome de Deus em vão e guarda o sábado. Esses são os 4 mandamentos para você mostrar e provar para Deus que você ama Ele. Se você está fora de algum desses, você já está mostrando para Ele que você não o ama e não quer nada com Ele. Os outros 6 são dos homens para com os homens. Honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não adulterar, não cobiçar as coisas alheias, não levantar falso testemunho. Esses são os mandamentos que são dos homens para os homens. Certo? Então, quando você tem esses mandamentos guardados, você está amando o seu próximo. Porquê? Porque aquele que ama o próximo não levanta falso testemunho contra ele. Aquele que ama o próximo não vai roubá-lo. Aquele que ama o próximo não vai matá-lo. Aquele que ama o próximo não vai adulterar com a mulher dele. Aquele que ama o próximo não cobiça as coisas dele. É isso. Jesus resumiu os 6 em 1 e os 4 em 1. É isso que Jesus falou. Ele não mudou nada, não alterou nada. E Paulo está dizendo aqui que é a fé que opera pelo amor. Mas lá em 1 Coríntios ele diz que verdadeiramente a circuncisão e a incircuncisão não servem para nada. O que importa mesmo é guardar os mandamentos de Deus. Não é guardar a lei, é os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus são 10, não é a lei. E aqui ele diz, se você se deixar circuncidar, você tem que guardar a lei. E entenda, lei não é os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é a aliança. É a aliança. A primeira aliança. Mas a primeira aliança foi retirada. Foi para estabelecer a segunda. A primeira estava em tábuas de pedra. A segunda agora tem que estar no teu coração. Por isso Moisés quebrou simbolicamente as tábuas, as primeiras tábuas. Aquelas tábuas de pedra, quando ele desceu do monte e ele quebrou, era simbolicamente a quebra da primeira aliança. E depois ele foi buscar novamente mais umas tábuas. E essas são as tábuas do seu coração. Aquelas que Deus iria escrever no teu coração através do Espírito dele. Daqueles que se convertem de verdade a Deus, que creem no Messias e Yeshua. E aí automaticamente são escritas as leis no seu coração e você é povo de Deus e Deus é o teu Deus. Se você entendeu o Evangelho de outro jeito, você não entendeu o Evangelho. Porque não há outro Evangelho. Não há outro. Esse é o único que eu conheço. E Paulo continua no versículo 7 do capítulo 5. Corrieis bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chamou, porque um pouco de fermento leveda toda a massa.
Confie de vós no Senhor, que não haveis de pensar de nenhum outro modo. Mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque é que sou perseguido? Logo, o escândalo da cruz está desfeito. Quanto àqueles que vos inquietam, tomara que eles se mutilassem. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis da liberdade para dar ocasião à velha natureza, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Viu aqui o que é que eu acabei de falar? Se você ama o próximo, você não vai lá fazer o mal para ele. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, cuidado, que não vos consumeis também uns aos outros. Eu digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis os desejos da velha natureza. Pois a velha natureza deseja aquilo que é contrário ao Espírito. E o Espírito deseja aquilo que é contrário à velha natureza. Quando aparece carne, é velha natureza, velho homem. Como está lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. O velho homem morreu, se está em Cristo. Aqueles que estão em Cristo, o velho homem morreu. Tudo se fez novo. Velha natureza, velha carne. Tudo se fez novo. É isso que Paulo está falando aqui. Essa velha natureza se opõe ao Espírito. Eles se opõem um ao outro para que não faças o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não sereis julgados pela lei. Aqui não estáis debaixo da lei, está errado. A tradução correta é, não sereis julgados pela lei, se ando no Espírito. Claro, porquê? Porque pelo Espírito eu não vou no pecado. Pelo Espírito eu não desobedeço à lei. Pelo Espírito, se eu ando no Espírito de quem? Do Filho. Quando foi que o Filho desobedeceu à lei do Pai? Nunca. O Espírito que você precisa ter é o Espírito do Senhor Yeshua. Se você não tiver o Espírito do Filho, você vai desobedecer à lei sempre. O problema é que você acha que você está cheio do Espírito Santo de Deus quando você não está cheio de nada. Esse é o grande problema. Se você está cheio do Espírito Santo de Deus, eu quero ver as ações, as obras do Espírito na sua vida. Você precisa de querer ver. Os outros precisam de ver. Não é você que tem que chegar, é Yeshua que chega. E quando Yeshua chega, chega um milagre, chega amor, chega a presença do Deus Todo-Poderoso. É isso que você leva quando você chega em algum lugar? Ou chega a sensualidade, chega aos desejos terrenos, chega a maldição, as obras da carne, que são conhecidas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria. Você idolatra pessoas, você idolatra o Neymar, idolatra o Messi, idolatra o seu pastor, idolatra a sua igreja, idolatra a placa, idolatra, o seu carro, idolatra um monte de porcaria. Idolatra o seu namorado, idolatra a sua namorada, idolatra os seus filhos. Você tem um monte de ídolos e você nem sabe. Provavelmente, não estou te acusando. Estou chamando a sua atenção para você meditar nisso. Se é assim ou não. Feitiçaria, inimizades. Você é inimigo de uns, inimigo de outros. Arruma inimizades toda a hora. Você insiste, porfia, insiste na coisa errada. Você é ciumenta, uma pessoa ciumenta. Você tem ciúme do seu namorado, tem ciúme do seu marido, tem ciúme dos seus filhos, tem ciúme dos seus pais, tem ciúme da sua esposa, tem ciúme de tudo. É uma pessoa ciumenta, então isso são as obras da carne, isso é as obras do pecado. Você é uma pessoa que se ira, que grita com os outros. Você sempre quer estar brigando. Você tem facções, você torce pelo Galo, você torce pelo Cruzeiro, você torce pelo Brasil, você torce... Se você torce por aquilo, está torcendo contra outros, então você já não anda no espírito, você está na carne. Você veste a sua camiseta, vai no Mineirão e xinga, vai lá no Estádio da Luz e xinga, vai lá no Real Madrid e xinga. Você não é uma pessoa de Deus, isso é obras da carne. E você acha e diz que está cheio do Espírito Santo de Deus, mas vai com a sua bandeira lá gritar e xingar o árbitro. Está torcendo contra os outros, está desejando que o cara quebre a perna do outro, está desejando que o outro não marque um golo. Você é um faccioso. Se você ainda está nessa, querido, você não é de Deus, nunca foi, você está longe de Jesus Cristo, está longe do Espírito do Messias, mas muito longe do Espírito do Messias. Você ainda inveja os outros, a inveja daquilo que o outro tem. Não, ele tem aquilo, como é que ele conseguiu, também quero. Aí você vai trabalhar, dar um dor danado para ser igual ao outro, não porque aquilo é uma consciência dentro de você que você deseja e precisa, mas é para ser igual ao outro, para mostrar para o outro que você tem, para que você mostre que você também é bem sucedido e próspero. Isso aí, sabe o que é? Isso é inveja. Isso é inveja. Você ainda é um desses? Conhece alguém assim dentro da sua igreja? Conhece o seu pastor assim? Então você pode saber o que é isso. Está escrito aqui. Não fui eu que escrevi, foi Paulo.
Você ainda anda em bebedices, orgias, você ainda gosta de orgia, ainda gosta daquele sexo, sabe, que não é conveniente. Você não tem um leito sem mancha, sem mácula, você não tem um leito imaculado. O seu sexo provavelmente ainda deixa muito a desejar com as coisas que você faz com o seu marido ou com a sua esposa, ou com os outros ou com as outras que nem são marido nem esposa. E assim anda essa igreja do diabo. É assim, isso aí é o que Paulo está falando, que são as obras da velha natureza, as obras da carne. E são as obras da alma. E agora eu pergunto, será que Paulo andava em tudo isso quando ele diz que não consegue fazer o bem que quer, mas o mal que não quer isso faz? Quando ele fala isso lá em Romanos 7? Óbvio, claro, evidente que não. Claro que não. E ele ainda diz, essas e coisas semelhantes a essas, acerca das quais eu vos declaro, que já antes vos preveni, que aqueles que as cometem não herdarão o reino de Deus. Eu vou parar por aqui, porque senão esse vídeo vai extrapolar o tempo, e depois nós continuaremos no próximo vídeo a partir das obras do Espírito, e aí vamos terminar esse estudo de Gálatas. Queridos, eu não estou nervoso, não estou chateado, eu sou assim, tenho esta forma de passar aquilo que eu entendo das Escrituras, e não estou chateado com ninguém, nem mandando recado. Eu estou chamando você a atenção, estou falando aquilo que você nunca ouviu, provavelmente, para que você medite nessas palavras, porque a palavra de Deus não é brincadeira. No próximo vídeo, que será o vídeo número 5 e o último, encerraremos o estudo de Gálatas. Se você gostou desse vídeo, passa para os outros, compartilha. Se não gostou, faz o mesmo, porque provavelmente alguém vai gostar. Shalom, até ao próximo. Nos vemos lá.